Olá, bom dia, feliz sábado. Chegamos mais uma vez no sétimo dia, o dia de descanso. A relevância do descanso, isso é muito importante. Quero compartilhar com vocês hoje mais um tema sobre o descanso, o dia do descanso. Esta palavra descanso do hebraico quer dizer Shabbat, do original Shabbat, quer dizer descanso. No verso 10 do Apocalipse 1, nós encontramos a palavra, não encontramos a palavra descanso, a palavra Shabbat, mas encontramos a referência sobre a palavra Shabbat, que quer dizer descanso, porque João, exilado na ilha de Patmos, quando teve a sua primeira revelação, ele diz assim lá no verso 10 do Apocalipse 1, a visão de Jesus glorificado. João, ele se manifesta desta maneira: achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como a de trombeta. Ou seja, quando João recebe a visão, ele diz assim: no dia do Senhor, quando eu estava adorando o Senhor, que dia que os judeus, os hebreus costumavam adorar ao Senhor? Era no dia de descanso, era no sétimo dia. Porque o mandamento do Senhor também se refere, e João sabia disso, se refere ao dia de descanso. Isso está em Deuteronômio 5. Deuteronômio 5 diz assim, Deuteronômio 5:12, diz: guarde o dia de descanso como dia de santo repouso, é ordem minha. Trabalhe nos outros 6 dias, mas o sétimo dia é o dia do descanso do Senhor, seu Deus. E aí no verso 12, que vai de 12 a 15, no final do verso 15, no final do verso 15 diz assim: todos devem descansar nesse dia. Que dia? Porque você fica obrigado a guardar o dia do descanso? Deus pergunta no seu mandamento para Moisés. Então, a resposta é: porque você foi escravo no Egito e foi tirado de lá pelo Senhor seu Deus, por meio de grandes milagres, porque por isso ordeno que guarde o dia de descanso. Então, a lei de Deus, que é clara, a regra é clara, como dizia Armando Marques, né? A lei de Deus determina que nós descansemos no sétimo dia. E este dia tem uma bênção, porque ele diz lá em Gênesis 2, 1 a 3, diz assim: porque Deus criou todas as coisas e no sétimo dia ele descansou, abençoou e santificou o dia de descanso, que é este dia. Por isso que quando João fala, está tratando do dia de descanso, ele está dizendo assim, ele se refere ao dia do Senhor, porque era o dia do Senhor. E Jesus, ele fez referência em relação ao sábado, ele disse assim, está lá em Mateus 5:12, Mateus 5:12, está aqui a palavra de Deus, já está aberta, a verdadeira Constituição. Mateus 12, desculpe, melhor dizendo, Mateus 12 e o verso 8, diz: porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Então, quando João fala aqui em Apocalipse, no Novo Testamento, o livro das revelações, o livro do cumprimento das profecias, já se cumpriram algumas, estão se cumprindo agora, neste momento, outras, e vão se cumprir ainda muitas outras. João se refere ao dia do sábado, o dia do descanso, o Shabat, como o dia do Senhor, porque ele sabia que o dia do Senhor era o dia do sábado, e Jesus era o Senhor do sábado, diz o verso 8, capítulo 12, porque o Filho do Homem é Senhor também do sábado. E Marcos e Lucas replicam esta mesma frase, este mesmo pensamento de Jesus. Eu gosto muito de falar sobre a lei do Senhor para entender, não gosto do lado legalista da lei, porque o legalismo decorre da lei, né? Tudo que é da lei é legal, então por isso nós falamos que aqueles que obedecem à lei são legalistas,
que observam as leis. Mas nós, além de sermos legalistas, observarmos as leis, nós devemos ser, sim, cumpridores da lei da nossa vida de uma forma espiritual, racional, e de uma forma que nós entendamos o sentido da lei maior. Então vejam, existe um princípio no direito que para interpretarmos uma lei é necessário nós analisarmos três aspectos da lei. Nós temos que analisar o aspecto racional, o aspecto da ocasião, ocasional, das circunstâncias que envolvem a lei, e nós devemos analisar a razão da lei, por que ela foi escrita, qual a causa porque a lei foi escrita. Nós chamamos isso de ratio legis, a mens legis e ocasio legis. Ocasio legis é a ocasião em que a lei foi escrita. A ratio legis é a razão da lei, o sentido espiritual. E a mens legis é a inteligência da lei. Para que a lei serve? Então nós temos que entender que os mandamentos do Senhor, e dentre os quais desses mandamentos o decálogo está inserido, o quarto mandamento que diz que devemos descansar num dia da semana. Jesus diz claramente lá, vocês devem trabalhar 6 dias, depois no 7º dia, que é o dia do Senhor, o dia de descanso, o Shabat, vocês devem parar com as suas obras, para que vocês recebam as bênçãos do céu. Veja que interessante, a Bíblia se completa. E Salmos no capítulo 19, verso 7, ele também fala sobre a lei. Davi fala sobre a lei porque Davi conhecia a lei. Embora Davi esteja se referindo no verso 7 do capítulo 19, ele se refira aqui à Torá, porque sempre que os judeus, os israelitas, os patriarcas e profetas, quando se referiam à lei de Deus, eles se referiam à Torá, que são os 5 primeiros livros do Velho Testamento. Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio, são os 5 livros do Novo Testamento. E 2 destes 5 livros estão inseridos os 10 mandamentos do Decálogo. Em Gênesis, nós temos lá quando Deus fala que descansou no 7º dia, não é? Das suas obras, ele entrou no descanso. Em Êxodo, também fala no Êxodo 20, verso 8, né? De 1 a 8, 1 a 16. E também fala em Deuteronômio 5, da lei de Deus. Veja a importância que é dada ao decálogo. Mas Davi e os outros escritores, quando falavam de lei, das leis do Senhor, da lei do Senhor, estavam se referindo à Torá. Muito bem. Então, Davi diz assim que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Tem até uma melodia que diz assim, a lei do Senhor é perfeita, perfeita e restaura a alma. Salmos 19, 7. Porque a lei de Deus ela é importante. Agora, devemos entender o espírito da lei. Não é? Falei para vocês sobre como interpretar uma lei, né? Devemos atender esses 3 princípios, essas 3 regras, né? O casu legis, a mens legis e o casu legis, a mens legis e a ratio legis, para que a gente possa compreender o sentido da lei, o sentido mais amplo da lei, aquilo que ela quer dizer, aquilo que ela quer trazer de bom, porque toda lei ela tem um fundo moral e também tem um fundo espiritual. Na medida em que qualquer lei, as leis ordinárias, não as leis regulamentares, as leis que estabelecem regras de costumes, etc., mas as leis que têm envolvem questões morais e éticas, estas leis são importantes, o entendimento, elas são uma bênção para as pessoas, como é a lei de Deus. Mas, como nós sabemos, o mundo, a maioria do mundo, a metade do mundo observa um outro dia que não o sábado. E aí a gente fica pensando, mas e será que isso está certo? Será que isso não está certo? Que dia devo então observar? Ora, a palavra de Deus está dizendo,
aqui está a verdadeira Constituição, que nós devemos observar aquilo que Deus nos pede, porque Deus sabe o que é melhor para nós, sabe o que é melhor para você. Você vai descansar, você vai receber as bênçãos de Deus. Em 2015, o Papa Francisco, este Papa que é argentino, ele escreveu a encíclica Laudato Si, que quer dizer louvado seja o Senhor. E ele faz menção, ele traz a ideia da casa, que nós devemos proteger e guardar a casa comum. Esta é a centralidade, o centro da encíclica papal de 2015 do Papa Francisco. E ele faz menção a cuidar da casa comum. Qual é a casa comum? Que casa que ele está se referindo? Ora, a casa comum da humanidade é o mundo. Aqui nós moramos, aqui é a nossa casa, a terra. E o Papa, preocupado com a situação do mundo, a questão ambiental, a ecológica, né, a destruição das biodiversidades, dos ecossistemas e tudo mais. Então, o Papa não está errado, porque acho que todos nós devemos preservar esta terra, preservar o planeta, não é? Cuidando da nossa natureza e tudo mais, para que os nossos as futuras gerações, elas possam realmente ter sobrevida, porque senão este mundo vai se acabar. O Papa Francisco, então, traz esta ideia de proteção. E ele também traz a ideia de que nós precisamos descansar um dia. A terra precisa descansar, as empresas precisam descansar, as máquinas precisam descansar, o comércio precisa descansar, as pessoas precisam de descanso. Então é um apelo muito forte. O Papa não está certo quanto à motivação do descanso e da proteção do meio ambiente da nossa terra e de nós mesmos. Mas está equivocado, naturalmente, com relação ao dia. O dia que Deus pede para descansarmos não é o primeiro dia da semana. O dia de descanso é o 7º dia, começando o primeiro dia da semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, e o 7º dia, que é o sábado, é o Shabbat, o dia de descanso. Como é bom podermos obedecer. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Salmos 19, 7. Me alonguei hoje porque cada vez que falamos sobre o sábado, sobre a importância do dia do descanso, sobre este dia que todos guardam, que é o primeiro dia da semana, mas a palavra de Deus está dizendo que nós devemos observar, e aqui está a verdadeira Constituição, devemos observar o dia de descanso tão importante para as nossas vidas. Que você tenha um feliz sábado, que você possa ter entendido este assunto, e eu fico à disposição para explicar para você algo mais que você queira que você não tenha entendido. Que Deus te abençoe, fique com Deus, que Deus faça resplandecer sobre você o seu rosto e te dê a paz. Amo vocês todos, fiquem com Deus, tchau, tchau.